Caros amigos e amigas, meus irmãos da grande família Regina Fidei, queria antes de mais nada agradecer as orações que todos fizeram pela minha recuperação. Está indo muito bem, graças a Deus, tudo foi bem. E hoje, tudo indica que hoje receberei alta, se não for hoje, será amanhã. Essa alta não vai significar que eu vou poder retomar imediatamente as gravações, porque ainda vai sobrar bastante incômodo para poder administrar. Por isso, eu peço a todos que continuem a rezar por este que tem muita vontade de fazer muito mais ainda pelo Padre Pio. Pedindo essas orações e agradecendo a todos os que têm rezado, eu me despeço. Salve Maria, irmãos e irmãs do Brasil e de Portugal. Você já foi alguma vez difamado ou disseram coisas que você não havia feito e que te deu muito aborrecimento e consequências tristes na vida? Pois bem, o Padre Pio passou isso a vida inteira. E é um episódio desse que nós vamos ver hoje no nosso programa. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odérico Tires e esse é o programa Padre Pio. Salve Maria, meus amigos. Eu tenho aqui hoje um trecho maravilhoso, tirado também do Santo do Terceiro Milênio, que eu recomendo que vocês comprem, viu? Do Olívio Chesca. A gente encontra isso, em geral, em sebos, porque é um livro que saiu acho que saiu de circulação nas livrarias normais, mas eu encontrei na estante virtual, etc. Vale a pena vocês procurarem, viu? É muito bonito, é muito interessante. Estou fazendo propaganda aqui de graça, hein? O Padre Pio foi muito difamado. O Padre Pio foi extremamente difamado. O Padre Pio ficou muitas vezes proibido de exercer o ofício dele, quer dizer, de atender confissões, de rezar missas públicas. É uma barbaridade. O que foi feito com o Padre Pio é uma coisa assim da gente não entender. Ou da gente entender. Por quê? Os santos são muito provados, são muito perseguidos, difamados, né? E quando a gente tem uma difamaçãozinha contra a gente vai ficar aflito. Ai, meu Deus, falaram mal de mim. Ai, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Que nada, isso não é nada. Oferece isso tudo para Nossa Senhora, peça ajuda do Padre Pio para que ele te ajude a suportar aquilo como ele suportaria. Porque o que ele passou não é brincadeira. Mas, enfim, o nosso vídeo chama O Padre Pio é pego em flagrante. Ele é difamado e pego em flagrante. Mas que flagrante foi esse? É o que nós vamos ler aqui agora e vai surpreender todo mundo. Então, olha só. Ao contrário do que era de praxe com os demais sacerdotes que celebravam suas bodas de prata sacerdotais, 25 anos de sacerdócio, no caso do Padre Pio, ficou proibida qualquer manifestação festiva. Sabe o que é isso? Era santo. Ele carregava os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele completa 25 anos de sacerdócio, 25 anos de fidelidade, de devoção, de dedicação. Ele recebe uma proibição ficou proibido qualquer manifestação festiva, nem missa cantada, todo sacerdote tem direito, aos 25 anos, né, ao jubileu de prata, nem cântico do Te Deum. O Te Deum é um cântico de agradecimento, de ação de graça espetacular. Ele não teve isso. E nem beija a mão. As mãos do Padre Pio, as mãos que levavam os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, que doíam tremendamente, sangravam tremendamente. O Padre Pio não teve nada disso. Que tal? Você fala, esqueceram meu aniversário. Ninguém lembrou do meu aniversário. Olha os meus amigos aqui do WhatsApp. Só um lembrou. Oh, nem meu marido lembrou, nem minha esposa lembrou. Minha gente, olha só isso. E, além do mais, veio uma advertência de que, na celebração, devia portar-se de maneira comumente adotada pelos bons sacerdotes. Mas espera aí, ele não era um bom sacerdote?
Ele era um santo sacerdote, né? Mas aí assim, olha quanta humilhação numa palavra, numa frase que o Padre Pio engoliu, quanta humilhação. Isto é, não devia ultrapassar 30 minutos ou, no máximo, 40 minutos. Quer dizer, uma missa de 30, 40 minutos é normal, é uma missa do dia a dia. Não no novo rito, mas no rito antigo, era uma missa normal, 30 minutos. Né? Tais restrições, entretanto, não impediram que a igreja ficasse lotada. O que não quiseram dar para o Padre Pio, que ele merecia, o povo deu. O povo lotou a igreja, encheu a igreja. Os 25 anos do Padre Pio. E os anjos encheram as igrejas, os santos. O céu inteiro estava lá dentro. Então, olha, o Padre Pio não precisava de grandes pompas, não precisava de missa cantada, não precisava do Te Deum, não precisava do beijamão. Ele tinha lá tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, os santos anjos, a Santíssima Trindade inteira. E o povo que lotou a igreja. Olha só que coisa fantástica. Agora, por que teve tudo isso, essa difamação, etc.? Então, aqui diz o padre, o Olívio Cesca, não sei se era padre, 2 componentes se destacam neste momento de tribulação. O primeiro é um grupo de senhoras que, enciumadas com a predileção que o Padre Pio parece demonstrar a seu pequeno grupo de filhas espirituais, começa a despejar uma chuva de cartas sobre o convento, cartas difamatórias. Olha até onde vai a maldade, hein? Até onde vai a maldade. Advertem os frades. Eu tenho até. É desagradável ler isso aqui, viu? Mas, enfim, tá, faz parte da vida do Padre Pio, né? Advertem os frades que, durante a noite, há mulheres zanzando por ali e que o Padre Pio, às vezes, abre a porta e as introduz clandestinamente no convento. Olha que barbaridade, que barbaridade. E elas continuam na carta dizendo, e sabe-se lá o que acontece depois. Quer dizer, a maldade é brutal, né? A maldade é brutal. Quer dizer, ele introduzia mulheres clandestinamente no convento à noite e sabe-se lá o que acontece depois. Num convento, na vida de convento, é muito difícil as coisas passarem despercebidas. Não é bem assim. Né? É uma vida em comunidade. Se alguém faz isso, vários percebem. Né? Não, mas elas encheram de cartas, cartas, cartas. Para dar maior credibilidade à acusação, que não era nada crível, a mais ferozmente ciumenta do grupo, tapada, olha que pouco chega a maldade. Essa mulher colocava um chale de maneira a não ser identificada e ficava borboleteando nas imediações, fingindo esconder-se aqui e ali. Quer dizer, ela queria que vissem que tinha uma mulher rodando por lá, porque quando saía a difamação de que haviam mulheres por lá, eu vi mesmo uma lá, toda coberta para não ser identificada, etc. E ela se escondia de propósito, agia de maneira suspeita para dar credibilidade a essas acusações infames. Ela esperava com isso que os frades, aos quais foram enviadas as cartas, ficassem espiando pelas janelas e se convencessem de que as denúncias tinham fundamento. A operação repete-se por muito tempo. Embora a acusação seja ridícula e absurda, o superior, que era então o padre Rafael de Santelia Appianisi, sente-se no dever de certificar-se pessoalmente da verdade. Ele estava no papel dele, ele era o superior. Vamos olhar, vamos verificar. Foi tentar pegar o Padre Pio em flagrante. Então ele escreve aqui, durante a noite, fosse verão ou inverno, conta o Padre Rafael, eu descalçava as sandálias e, pé ante pé, ficava andando pela casa, até acabar apanhando uma tremenda gripe, cujas consequências ainda sofro. Certa noite, resolvi dar uma espiada na capela. E olha o que ele pegou. E então, com a maior surpresa, encontrei o pobre padre,
tão caluniado por pessoas que venderam sua alma ao diabo, recitando a meia voz o miserere, o salmo do miserere, e disciplinando-se com a disciplina, né? Era uma sexta-feira da quaresma. Esse era o homem que essas mulheres infames difamavam. Essas mulheres eram instrumentos de Satanás, né, propriamente. O superior afastou-se em surdina e, encostado à parede, aguardou o desfecho daquilo tudo. Ele continuou lá. Mas ficou aturdido ao ver o Padre Pio passar em profunda adoração, apertando contra o peito o menino Jesus, vivo e envolto em luz. O menino Jesus, né, símbolo da pureza, pureza de Deus, né, que é a pureza, né? No colo do Padre Pio, vivo, envolto de luz. Esse era o homem que fazia coisas estranhas, que recebia mulheres no convento, etc, etc. Que barbaridade! Por isso que eu disse, né? Ele foi pego em flagrante. Mas que flagrante maravilhoso, né? Que flagrante maravilhoso. Humilhado por ter se permitido aquela sombra de dúvida. Olha só, ele ainda se sentia humilhado porque tinha acontecido dele ter permitido aquela sombra, que não era nem para dar essa sombra de dúvida. O padre Rafael continua dizendo: compreendi que se tratava mesmo de uma trama diabólica. E, a partir de então, mandei as favas, toda a boataria, e não dei a mínima importância às cartas anônimas que continuavam chegando. Quer dizer, não paravam, não paravam. Difamar é guerra, entendeu? É uma guerra. Então, difama, difama, difama. Continuavam chegando, inspiradas pelo maligno, a algumas histéricas invejosas. Então, eram pessoas que tinham inveja. Por que essas pessoas não se santificavam, não seguiam os conselhos do Padre Pio, não se confessavam com o Padre Pio, e aí sim fossem ser filhas espirituais do Padre Pio? Mas não. Eu tenho ódio porque ele trata melhor as filhas espirituais. Claro, as filhas espirituais estavam nas mãos dele, ele tinha que dar orientação espiritual, ele tinha assumido a obrigação de levá-las para o céu. E essas outras mulheres, o que elas estavam fazendo? Estavam com inveja, difamando. E difamando pesado, hein? Que barbaridade. Elas não estavam difamando o Padre Pio de tratar mal, disso, aquilo, não. Elas estavam difamando de coisas imundas, imundas. Então, minha gente, quando você for vítima de uma injustiça, né, de uma difamação até, lembre-se disso, do Padre Pio. Isso aqui é só um episódio. Tem muito mais, tem muito mais. Eu estou lendo um livro das perseguições que ele sofreu, que é tanto, que se um dia eu começar a falar só das perseguições que ele sofreu aqui, talvez fique até monótono. A gente tem que ir variando um pouquinho. E com isso nós vamos conhecendo tudo sobre o Padre Pio. Mas ele foi muito, muito perseguido. E perseguido de onde ele não imaginava, né? Do Vaticano, do Santo Ofício. Então, é a pessoa sentir-se atacada dentro da própria casa. É terrível. Mas ele nunca deixou de ser fiel, nunca deixou de ser obediente, nunca deixou de ser o santo que ele era, né? Observante, puro, de uma pureza fantástica, que é por isso que me gera essa indignação por essa difamação. Bom, meus amigos, aí está a história de hoje do Padre Pio. Guardem isso muito presente para as horas amargas que vocês tiverem que enfrentar, porque Deus pode permitir, o demônio vai querer fazer, né? E lembrem-se dessa atitude do Padre Pio, desse exemplo do Padre Pio. E fiquemos agora com a nossa Ave Maria do dia, um por todos, todos por um. Olha, e nós também vamos receber a bênção do Padre Pio. Até a próxima, meus amigos, até amanhã. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família.
E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.